como existem muçulmanos tão longe da Península Arábica? É estranho a gente imaginar uma oriental como muçulmana. A gente pode até fazer certo esforço, mas continua muito longe ainda. No entanto, o Islã está mais distante dos árabes do que a gente imagina. Nos últimos séculos aconteceu uma expansão absurda e a religião atingiu todos os continentes do mundo. Apesar de a maioria dos muçulmanos estarem no Oriente Médio, os países que têm mais islâmicos não estão lá. Um deles é a Índia. Eu sei, tem muita gente lá, mas 14% de toda aquela população é muçulmana. Isso dá 200 milhões de pessoas. Pra gente ter uma noção, é o Brasil inteiro. E a Indonésia também tem uma galera muçulmana, e eles seguem exatamente os mesmos costumes que todos os islâmicos no mundo. Esse país é um arquipélago que está mais próximo da Austrália e do Japão do que está do Oriente Médio. Isso no Sudeste Asiático. Imagino que a maioria já conhece a história, né? Há mais de 1400 anos, a hegemonia dos muçulmanos fez com que eles se envolvessem em guerras. No final deu aquele mapa gigante que a gente conhece. Hoje em dia, é essa aqui a distribuição dos muçulmanos pelo mundo. Mas vamos pensar bem aqui, será que todas essas regiões foram invadidas pelos árabes e tiveram seus habitantes obrigados a rezar 5 vezes por dia de uma maneira tirânica? Claro, existiam os otomanos, mas eles eram um sultanato menor. Esses sim eram legítimos expansionistas. Mas vamos voltar para a Indonésia. Como um lugar tão distante assim da Península Arábica se tornou majoritariamente muçulmano. E quando eu digo majoritariamente, eu não falo 60%, é 80%, 90%. Primeiro a gente precisa saber que existia um comércio muito forte entre os árabes e os indonésios na época. E isso fez com que eles tiveram um contato muito grande durante séculos. Tem um vídeo muito interessante sobre o islamismo na Indonésia. Eu vou deixar o card aqui em cima para quem quiser checar. Os árabes atravessaram todo o oceano para fazer os trâmites deles e acabaram expondo seus princípios no processo quando eles se comunicaram com os indonésios. O que acontece é que aqueles que aprendiam o Islã como novidade simpatizavam bastante com os princípios, e grande parte dessas pessoas acabaram se convertendo de bom grado. Foi essa a reflexão no contato, mas é claro que foi de uma maneira bem gradual. Na época, o islamismo era praticado como a religião da paz. Hoje em dia, é visto como um culto árabe, mas a gente vai ver bem por que aconteceu isso. O interessante é que o imperialismo em si nunca foi relacionado diretamente ao Islã, apesar de os muçulmanos expansionistas não verem problema algum em roubar, saquear, sitiar e matar. Era tranquilão. Acontece que na época a guerra, o conflito, a morte, todas essas coisas eram normais, não era uma coisa absurda. Mas hoje em dia a gente gosta de fazer associações, mesmo que não faça muito sentido. É como eu digo, o Islã é perfeito, mas não os muçulmanos. Grande parte deles representa muito mal os próprios princípios religiosos. Mas voltando para a parte histórica, na lei islâmica existem taxas, impostos, e os muçulmanos pagam uma taxa diferente dos que não são muçulmanos. Quem quiser saber mais, tem um vídeo aqui meu sobre a Sharia. Esse assunto é meio polêmico, dá pra gente fazer um vídeo também sobre isso separado depois. Mas um spoiler rapidinho. Os não muçulmanos tinham mais regalias que os muçulmanos. Ou seja, os que seguiam o Islã tinham que servir o exército, ou seja, morrer e matar no campo de batalha. E eles pagavam um imposto maior, e enquanto os não muçulmanos não tinham a obrigação de servir o exército, porque eles não eram muçulmanos e o exército era muçulmano. Ao passo que eles tinham que pagar um imposto menor ainda, ou seja, e os governantes anteriores, para variar, sugavam o povo até a morte, além de não tolerarem nenhum tipo de religião diferente. Inclusive, depois da morte de Maomé, sallallahu alaihi wasallam, a intolerância para com a pregação do Islã foi grande causadora das guerras entre os muçulmanos e os não muçulmanos. Depois que aquelas terras dominadas eram agregadas ao califado islâmico, muitas pessoas daqueles povos acabaram se convertendo de bom grado. Eles acabaram tendo uma visão diferente que eles não tinham. E a propósito, a perseguição dos não muçulmanos é coisa moderna. Na época não existia. Era a época da Igreja Católica fazer o terrorismo. Hoje em dia, é claro, é os muçulmanos que têm esse peso. Tudo no seu devido tempo. Em suma, os religiosos vão acabar fazendo um desserviço para a fé que eles professam em algum momento da história. A gente pode até julgar um religioso com base na religião dele. Apesar de ser um preconceito, não é tão ilógico quanto julgar a religião com base no religioso. Por exemplo, aqui no Brasil a maioria se denomina católica, mas a maioria dessa maioria não tem nem noção do que significa isso. Na época em que o islamismo estava sendo trazido para a Indonésia, os indonésios conheceram a verdade e decidiram que era melhor para eles. É assim que a religião começou e é só assim que ela vai poder continuar. Não existe outro jeito. Hoje em dia a gente pode se dar ao luxo de não se preocupar com perseguição religiosa aqui no Brasil.
O máximo que os muçulmanos sofrem aqui é as outras pessoas achando que a gente é árabe ou tem algum tipo de descendência oriental. É um preconceito, mas isso não vai matar ninguém. Olha, na prática todo mundo comete um tipo de preconceito. O problema é quando a gente age de uma maneira violenta em cima disso. Quem quiser me ajudar a propagar a informação, é só compartilhar esse vídeo com quem se interessa no assunto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.